Olá a todos, espero que estejam muito bem, certo? Estou acolhendo os senhores aqui, certo? Temos aqui muitas pessoas já presentes e estou colocando também, vamos colocar os nossos convidados de hoje, certo? Hoje, dia 11 de dezembro, certo? Estamos aqui com o professor Jair, certo? Professor Jair Alarcon, professor Rodrigo Moreira, certo? Que também está aqui conosco, e o professor também, meu colega, certo? De trabalho, e vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, o Gustavo Botelho, certo? Mais conhecido internamente como Botelho, certo? Agradeço a todos por estarem aqui desde já, certo? Vamos falar um pouquinho sobre os nossos assuntos de hoje, vamos falar um pouquinho sobre do mais básico para um pouco mais avançado, de certa forma, vamos falar sobre inteligência artificial, sobre data science, sobre segurança e também sobre quântica, que entra esse título aqui do Qubit, certo? Para falar um pouquinho sobre isso daí, mas para falar um pouquinho sobre esses assuntos aí, vamos passar primeiro pela apresentação de cada um dos nossos colegas, certo? Primeiramente, eu sou o professor Vandré Veloso, eu sou coordenador acadêmico da Harvard University Brasil, certo? Eu sou professor na área de computação, de software em geral, de graduação e pós-graduação, certo? E também trabalho no Banco do Brasil na área de inteligência artificial, certo? Sou assessor de TI lá, e lá eu sou colega do Gustavo Botelho, certo? O próximo colega nosso, que vai estar conosco, que já está aqui conosco, certo? Pode passar o slide, por favor, Paulo. É o professor Rodrigo Moreira, certo? Professor Rodrigo, nos diga quem é o senhor. Boa noite a todos. Como o professor André falou, professor Rodrigo Moreira, cara, eu atuo com TI desde os 16 anos, então eu tenho aí 10 anos, né, de carreira. Atuo com TI desde os 16 anos, amo o que faço. Atualmente leciono em algumas instituições, mas já fui gerente de TI, já atuei como coordenador de infraestrutura. É, Hoje, eu sou professor na Java University e na Unifecaf, uma instituição de São Paulo. Além disso, atuo com pesquisa na área de IA, computação quântica e muita coisa voltada para cybersecurity. Então, vamos aí trocar essa ideia, bater esse papo voltado para algumas temáticas que são muito relevantes no mercado hoje. Espero ter atendido, professor. Excelente, excelente. E agora o professor Jair Alarcon. Opa, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Um pouco nervoso, eu acho que é o terceiro debate que eu participo, então a gente fica um pouquinho nervoso. Bom, eu sou o Jair Alarcon, eu trabalho aqui na Hala como professor. Eu também sou desenvolvedor de software, então gostaria de contribuir nessa parte do desenvolvimento de software com computação quântica. Minha formação é de inteligência artificial, fiz um mestrado aqui em Goiânia, na UFG. E, e é isso, pessoal. Gostaria de agradecer e espero contribuir aqui ao debate. Excelente, excelente. E o nosso quarto convidado, o Gustavo Botelho. Diga-nos aí, Gustavo. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite, né? Então, como o Vandré falou, eu trabalho também na diretoria de tecnologia, na área de inteligência artificial do Banco do Brasil. Hoje eu sou especialista, né, líder técnico da nossa plataforma de AI Analytics, né, onde o Vandré também trabalha. Fiz, né, sou formado a nível de graduação, nível técnico, graduação e mestrado pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, né? Sempre com pesquisas nessa área de inteligência artificial. E depois fiz meu doutorado também na Universidade Federal de São Carlos, inclusive como pesquisador corporativo do Banco do Brasil, é, também na área de inteligência artificial. E hoje coordeno e cooriento, né, alguns projetos de pesquisa, tanto na área de quântica, né, computação quântica, como de IA, e muito interessado na parte de Quantum Machine Learning. E ali, só para concluir, que eu vi que está ali embaixo, né? Hoje eu também atuo no grupo de trabalho consultivo da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, em tecnologias emergentes, e na Associação Brasileira de IA. Prazer. Excelente. Só temos nomes de peso aqui para poder falar,
Mas a gente tem que começar de algum ponto, certo? Para nivelar um pouquinho, a gente tem que tentar entender talvez o seguinte. Nosso papo embora somos limitados pelo tempo, a gente vai tentar focar um pouquinho sobre IA, Data Science, Cybersecurity e qual a relação disso com a quântica. Ou computação quântica, pensando mais voltado para essa parte assim, não a física quântica ou coach quântico, né, para os que já entendem a brincadeira com relação a isso, certo? Mas, então, primeiramente, qual que é a ideia dessa quântica? Assim, o que que diferencia do padrão que a gente tem, que é o binário, assim, de certa forma? Quem pode comentar conosco aí um pouquinho sobre isso? Não, eu posso puxar aqui, mas meus colegas podem contribuir mais, né? Basicamente assim, né, até um disclaimer, né? O mundo não será todo quântico, né? O mundo será híbrido, é porque a computação quântica ela é boa para resolver alguns problemas e a computação clássica que a gente conhece hoje, né, a maioria das pessoas, ela vai continuar existindo. Então, é até uma coisa que eu brinco, né? Ninguém precisa rasgar seu diploma fora, rasgar seu diploma, né? Ainda vai ter esse mundo híbrido. Mas a quântica, a gente começa na física quântica, né? Como o hardware clássico começou a ter algumas limitações práticas, até mesmo aquela que a gente conhecia de lei de Moore, né? Que a cada X tempo o potencial do hardware, né, processamento e tal, dobrava, a gente chegou num limite tão exacerbado de quantidades de elementos ali, né, semicondutores, tal, tão próximos, que não dava para ampliar, né, aumentar, colocar mais coisa no mesmo espaço ali físico para aumentar o poder computacional no modo clássico, né? E aí a gente começa a estudar, né, e se utilizar de características da física quântica, da mecânica quântica, né, que se volta para o mundo ali subatômico, né, o mundo ali que a gente não vê, microscópico, né, então, que são diferentes das leis da física do mundo clássico, né, e basicamente respondendo a pergunta aí do Vandré, né, muda muita coisa, na verdade muda tudo, né, porque muda a forma com que eu represento informação, então enquanto na computação clássica eu tenho o bit, na quântica eu vou ter o qubit, que pode ter superposição, ou seja, estar em dois estados ao mesmo tempo, 0 e 1, né, por exemplo, e também, e com isso, então muda as propriedades da física, muda a arquitetura computacional e muda ainda o jeito de programar, né? Professor Gustavo, é mais ou menos assim, o que que não muda, né? É, Sim, sim, eu acho que é mais o que sim, que não muda. Eu gosto de falar da diferença entre computação tradicional, né, e computação quântica com relação às possibilidades. Por exemplo, quando eu estou trabalhando computação tradicional, eu testo a possibilidade uma por uma, né? Eu vou na tentativa e erro, eu vou de 1 e 0. É sempre assim. E o quântico, cara, ele testa tudo de uma vez, né? Ele não é só... O pessoal meio que vislumbra o que a gente vê em filmes, que a computação quântica ela vai ser mais rápida, né? Cara, não, é um modelo computacional, um modelo mental completamente novo, entendeu? Então, se eu tivesse que usar uma analogia que eu uso muito na área de segurança, que é a seguinte: quando eu estou falando de computação tradicional, eu vou abrir o cadeado testando um código por vez. Então, eu vou testar lá 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, depois até chegar no resultado. Na computação quântica, eu testo tudo de uma vez. Então, é uma pegada de mudar a mentalidade mesmo, sabe? Começa desde de mudar a mentalidade da forma com que eu vou programar, a forma com que eu vou pensar os algoritmos, até bater lá na forma com que eu vou dividir a escala para poder trabalhar a questão de hardware efetivamente, né? Os dispositivos já suportam muito mais. É um papo muito interessante. Pois só para acrescentar de forma válida, eu vou passar para o professor Jair também. Eu estava dando aula em pós-graduação recentemente, e um dos principais focos que eu falei com eles era, ó, a gente quer, no caso, voltar para programação paralela. É, vocês têm que pensar de uma forma diferente, certo? Não adianta você pensar do jeito tradicional e querer programar paralelo, porque você vai perder tempo.
Assim como você vai programar, você vai fazer um software para CPU, quer programar para GPU. Vai perder tempo, não vai desempenhar do mesmo jeito. O Gustavo começou comentando, ó, tem problemas que são bons para quântica, problemas que são bons para CPU, problemas que vão ser bons para GPU, problemas que vão ser bons para NPU, Para certo? Que a QPU gente tem outra também, forma. né? Sim. Pois é, assim, antigamente era tudo, não tínhamos processadores tão especialistas quanto tem hoje. Na verdade, se for olhar a história da computação, na arquitetura da computação, quem estuda um pouco mais a história de computação, começou com as unidades todas separadas, uma só para conta, só lógica, aritmética, etc. Assim, depois juntou tudo numa estrutura só e depois voltou agora para uma estrutura mais especialista que realmente o computador quântico está engatinhando de certa forma, se for comparar com o outro, que a Nvidia está trilionária, tem uns valores assim absurdos lá em cima, e quem investe na quântica ainda está baixo, mas está num crescimento absurdamente rápido, porque há muito interesse nisso, certo? Vai lá, Jair. Opa, fazendo aqui meu comentário, eu concordo com o Gustavo e com os colegas que vai ser híbrido o modelo, então vamos ter que trabalhar com os dois modelos ao mesmo tempo. E de certa forma, se a gente analisar friamente, ninguém sabe como que funciona um transistor. Assim, são poucas pessoas que entendem a física de um transistor, então a computação clássica ela já está abstraída. Então, da mesma forma que nós programamos uma máquina onde nós não conhecemos os detalhes físicos dela na computação clássica, da mesma forma vai ser a computação quântica. A gente não vai precisar saber os detalhes quânticos, as leis quânticas, para poder programar essa máquina. Então, hoje na computação clássica já acontece essa distância, são poucos programadores que entendem o hardware, é, o tanto de coisa que acontece nos bastidores. Então, eu acredito que vai ser híbrido, não vai ter um impacto muito grande assim na questão dos algoritmos, das estruturas de dados. Então, podem existir novas estruturas de dados, novos algoritmos, mas que complementem o que já existe. Então, não vai ser uma ruptura, vai ser um upgrade, um acréscimo aí do que a gente já trabalha na parte da computação. É mais uma possibilidade, né? Os pilotos de carro, quando surgiu o helicóptero, não perderam o emprego. Como se fosse isso, seria mais uma possibilidade de utilização, certo? Assim como a evolução das coisas, as pessoas que utilizavam. Tem um exemplo muito clássico que acho que a Volkswagen, foi a Ford aqui no Brasil, tinha 30 mil funcionários, de repente teve 300. E o que que essas pessoas estão fazendo hoje? Certo? Depois que os montadores viraram robotizadas, certo? Não necessariamente com IA, era simplesmente uma automação, né? Engenharia de controle e automação, mais do que é, computação IA, né, de certa forma, né? Mas voltando um pouco mais para o nosso foco aqui, o professor Rodrigo fez uma analogia bem interessante com relação às chaves, fechadura, tal, e nisso a gente retoma a questão de segurança, que tem muita gente que hoje em dia estuda isso, fala Red Team, Blue Team, muito legal, mas o que que a quântica muda quando a gente fala em segurança? Nos dois, agora o problema é nos dois lados, no Red Team e Blue Team. Por quê? Nós, como pessoas de boa índole, espera-se, certo? Quem está aqui assistindo, né? Estamos confiando nisso também, e queremos utilizar como segurança. Mas só que a gente sabe que tem outras pessoas utilizando de forma errada que querem testar todas as possibilidades de chave possíveis para poder tentar descobrir senha ou de banco ou senha de qualquer outra coisa. Como é que a gente tem que estar preparado para isso? Porque a partir do momento que virou a chavinha, a gente tem que estar pronto do lado de cá para estar com a chavinha virada aqui também. André, excelente pergunta, cara. Então, vamos tentar trazer isso para uma realidade atual, né? O que acontece hoje? A gente tem aí o NIST aprovando talvez 4, 5 algoritmos, né? Que a gente pode implementar comercialmente. Então a gente tem o Falcon, a gente pode falar do Crystals, alguns algoritmos que a gente fala hoje comercialmente como padrão oficial. E quem está usando hoje, né? Quem usa hoje ainda segurança voltada para
para computação quântica, quem trabalha e tenta usar isso. São as grandes, cara. A gente não trabalha ainda hoje segurança, né? Segurança que eu falo, a segurança que a gente já maturou, né? Que é, por exemplo, VPN, uma estrutura de proxy, um firewall bem desenvolvido. Hoje, a gente não tem algo comercial para usuário de médio porte. São só os grandes. Então, tu vê muito Google trabalhando TLS híbrido, né, que é aquela questão pós-quântico, né? Tem Cloudflare trabalhando, a AWS trabalha. A gente estava falando da evolução, tu tocou num assunto bem interessante com relação a tudo evolui e tal. A gente está vendo essa evolução com a cloud, né? Eu tinha tudo em infrafísica. Aí, de repente, mudou tudo para cloud. E agora a gente está trabalhando o quê? Computação híbrida, né? Então a rede hoje é híbrida. É mais o caminho que a gente vai levar, cara. Hoje a gente tem aí alguns grandes players que trabalham essa nuance clássico quântico, né? Então tu vê aí alguém falando de Google, falando de IBM. IBM está dando curso gratuito de computação quântica e de modelos de algoritmos quânticos, mas a grande pegada mesmo é que quando a gente fala de computação quântica e traz isso para um ambiente de desenvolvimento, cara, muda tudo. É complicado até a gente fazer uma analogia próxima da realidade hoje, porque a gente vai falar dos grandes players, vai citar algumas coisas voltadas para essa área de segurança, mas muito próximo de algo pós-quântico, né? Muito próximo de algo híbrido. A gente não tem ainda um sistema de segurança, por mais que eu tenha os padrões bem regulados lá, que vai ali, sabe, te dar aquela segurança que você espera, sabe? Ah, eu espero do antivírus. O que eu espero do antivírus? Ele me dá uma mínima segurança. Eu não tenho isso em computação quântica. Não dá, sabe? Não é uma estrutura tradicional, não tem um modelo de arquitetura conhecido atualmente. Você vê os grandes players brigando para entregar hardware. Tu viu a Microsoft falando que tem um processador quântico. Só que a China já tem lá um processador quântico rodando há algum tempo, né? A gente, com computação quântica, a gente introduz superposição, cara. Então, falar de probabilidade, sabe? A gente não tem um software quântico um valor único, determinístico, sabe? Ele vai retornar probabilidade. Então, trabalha segurança nisso que eu quero ver. É a probabilidade de você ser e não ser invadido. Pô, mas eu não, calma aí, mas eu vou bloquear uma determinada porta ou então um protocolo. Só que isso não é real. Trabalha com isso aí. Pois é, pois é. Só antes de entrar nesse assunto, eu vou dar uma dica geral aqui. Tem muitas pessoas aqui assistindo, tanto ao vivo quanto vão assistir depois, certo? Como não ficar obsoleto nisso tudo, certo? Porque as coisas estão mudando, tá tendo muita mudança assim em geral. Como não ficar obsoleto na área de computação? Saiba bem a base, certo? A gente estuda na Halo University, certo? Que quem não conhece a Halo University é, tem um programa de bolsas, certo? Voltado para você estudar de casa, de qualquer lugar da América Latina, que é voltado para a América Latina. No caso aqui estamos falando, nós todos estamos aqui no Brasil, certo? Temos cada um aqui, de certa forma, em um lugar, embora eu e o Gustavo estamos em Brasília, fisicamente, agora. O Jair está em Goiânia, imagino que é a casa dele, e o Rodrigo no Rio, certo? Eu não sei se ele voltou para casa, que ele estava turistando aí com o Experience, certo? Então, você vê todas essas pessoas, assim, essa realidade, como faz para você não ficar obsoleto? Sabendo bem algoritmos, sabendo bem estrutura de dados, sabendo bem programar alguma coisa. Não precisa ser especialista, assim, tenho 50 anos de COBOL. Perfeito, certo? COBOL ou Java, ou coloca aqui sua linguagem de preferência, certo? Desde que seja a linguagem, certo? Os COBOL, meus alunos... o Rodrigo programa em COBOL, eu acho. Qualidade. Não. Sou muito novo, né, cara? Eu cheguei no Python.
quando comecei a programar já era Python já. O padrão já era Python. Para os meus alunos eu ia falar, né, utilizemos linguagem de programação, não Portugal, que não é linguagem necessariamente. Brincadeira, para eles eu falo isso. Assim, certo? Mas falando em cases grandes, falando em case grande, certo? Eu queria ir no caso do Botelho, devido ao fato de, quando a gente pensa em case grande, a gente lembra, pode lembrar, por exemplo, o Banco do Brasil. Tem 78 milhões de clientes, certo? Em número, pelo menos, pode ser que eu esteja desatualizado, mas só que é algo parecido com isso. Como não pensar em segurança em banco que mexe com o dinheiro das pessoas, com uma quantidade tão grande de gente, e se for, tá bom, vamos supor que tenha 100 pessoas com má intenção de tentar roubar dinheiro dessas 78 milhões. Conseguiu de uma, consegue de outra. Como é que a gente fica blindado com isso? E o que que tá acontecendo? O banco tá pensando em alguma coisa disso? Não sei. Sim, e não tem como não pensar, né? Então, assim, é um problema, né, vamos dizer assim, um dos problemas do momento, né, que a gente tá tentando resolver, e não só Banco do Brasil, mas como eu falei, eu participo do grupo consultivo lá de tecnologias emergentes da Febraban, né? E a Quântica, a gente discute, obviamente, tecnologias emergentes. A Quântica já está no seu terceiro ano entre as pautas, tá? E a gente, inclusive, esse ano está sendo dedicado esse não, o próximo, né? A estudos de cases, né, aplicados ao setor financeiro a partir do paradigma computacional quântico, né? E assim, mas tocando na questão das. E aí, assim, lá nesse caso, né, a gente está falando. Um dos pontos que a gente elencou lá foi para estudar em conjunto, todos os bancos aqui do Brasil, tudo contribuindo, né, a parte de fraudes. Mas, pensando em segurança do ponto de vista, assim, vamos dizer assim, fraudes no sentido de transação fraudulenta, né, alguém cometendo um ilícito ali no negócio, mas detectar esse ilícito, né, mas falando da segurança no aspecto de vista ali de TI, né, também é um problema grande, porque principalmente quanto maior a empresa e mais antiga, maior o problema, né? Porque assim, a grande questão da computação quântica, principalmente ali com o algoritmo de Shor, né? Depois quem quiser dar uma procurada, é SHOR, né? Shor, ele consegue fatorar números primos de forma muito rápida. Assim como o professor Rodrigo e o professor Jair falaram, como eu consigo explorar várias possibilidades ao mesmo tempo, que cada qubit pode assumir mais de um valor ao mesmo tempo, né? Então eu consigo de forma meio que paralela testar várias possibilidades, diferente da computação clássica, né? Então ela permite algoritmos como o de Shor, que no caso ele já fatora né, de forma muito mais rápida números primos. E com isso a gente quebra o paradigma a segurança, né, que até hoje nos trazia o protocolo RSA, né? Então, assim, que é o grande protocolo aí para segurança com chaves e tal, porque elas são baseadas em números primos, né? Só que o que acontece no computador clássico? Para eu descobrir esse número primo, leva muito tempo, anos, tal, até que a gente talvez nem tenha já vivo mais até se descobrir, se deixar rodando lá no computador clássico, né? Agora, no computador quântico, isso vai acontecer assim, muito rápido, né? Então, só que olhe o tamanho do problema, né? Quase tudo hoje, ainda mais quando eu tô falando de comunicações, né, na internet, enfim, né, entre vários pontos, se baseia no RSA, fora o próprio software interno aqui da empresa, né? Tem muita coisa baseada em chave criptográfica, né? No RSA não, na chave criptográfica, né? E aí, assim, tudo isso pode ser quebrado com o quântico. Claro, porque ainda não foi quebrado? Porque o poder computacional dos computadores quânticos está aumentando aos poucos, né? Mas já está começando a acelerar. E até o pessoal tá chamando já o Q-Day, né? Assim como teve o dia D lá da invasão da Normandia, lá no fim da guerra, Segunda Guerra Mundial, né? Agora o Q-Day, que é o que estão especulando a data, alguns acreditam que no começo da década de 30, alguns um pouco mais para frente, é o dia que o computador quântico vai ser capaz de quebrar, né, o RSA e essa questão de chave criptográfica. Só que antes de eu trocar os meus algoritmos, por exemplo, e aí o NIST, como o professor Rodrigo bem falou, já está desenvolvendo esses algoritmos que não são de fácil lida para o computador quântico, né? E que inclusive são algoritmos clássicos, tá? Mas que eles não permitem que esse paralelismo do quântico resolva a questão,
né? Então, aí a gente tem antes que inventariar, descobrir tudo que eu tenho implementado na minha instituição, por isso que eu falei que quanto maior e mais antiga, pior nesse caso, né? Porque é muita coisa, né? Então eu preciso começar pelo inventário, né? E depois ir analisando caso a caso e aí começar a mudar as coisas, mas essa mudança tem impactos em muitas outras coisas, né? Então é um processo que não é rápido e por isso que as empresas, principalmente as grandes, elas já estão se adiantando muito para prevenir essa quebra no QDI, né? Pois é, isso a gente está falando segurança e o título, eu fiz questão de colocar lá a palavra presente, né, no título do evento. Por quê? A gente pensa assim, é uma coisa muito futura, ou talvez mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a Skynet, certo? Assim, as coisas sendo dominadas, etc. Não, mas e hoje? As coisas já estão acontecendo, a gente já vê esses movimentos, já existe hardware, a gente já pode entrar no site da IBM, naquele curso que o professor Jair citou, não sei se foi aqui ou se foi no papo nosso anterior, mas existe uma forma de você fazer um curso dentro do site da IBM gratuito e você tem créditos para poder rodar códigos quânticos lá no simulador quântico. A gente pode baixar um simulador e rodar códigos na nossa máquina, certo? Fingindo que que a nossa máquina utiliza processadores, uma arquitetura quântica e tentar ver como é que fica o desempenho disso tudo, certo? Então, é uma questão que também exige do inglês. Tá bom, mas assim, a computação profunda exige inglês, né? Querendo ou não, a gente precisa avançar nisso daí, que também é uma coisa que na Harvard University a gente estuda, né? Durante o período de graduação de 4 anos do curso de engenharia de software comercial, os alunos estudam desde o início, não é exigido que eles saibam inglês, mas só que eles estudam inglês em todos os módulos para poder sair fluente de forma que ele consiga trabalhar com inglês, certo? E detalhe, novamente, os alunos não pagam para estudar, recebem uma bolsa de estudo. Claro que tem um processo seletivo, e tal, mas só que a pessoa. E o inglês faz parte do processo seletivo, mas não é eliminatório. Ah, eu não sei nada de inglês. Tudo bem. Não, a gente só precisa saber qual que é o nível que você tá para poder saber onde é que vai te encaixar lá. Mas eu, se eu tivesse no período de preparação mesmo para poder ingressar, eu, além de computação, naturalmente estaria estudando inglês e quem sabe com um tema desse, quem sabe num curso do IBM, quem sabe num curso voltado para uma área interessante como, por exemplo, inteligência artificial. Quando a gente fala inteligência artificial hoje em dia, as pessoas pensam como sinônimo inteligência artificial generativa. Certo? ChatGPT, Gemini, coloca o nome que você quiser aqui, certo? Tem diversos sabores essas aí, mas não é somente isso, certo? Tem umas outras coisas que são bem interessantes, que, por exemplo, eu fui aprender diversos desses conceitos dentro do Banco do Brasil, que em uma área específica, porque lá utiliza muito para andar com as coisas, certo? Hoje você entra no WhatsApp, você faz uma transferência pelo WhatsApp. Ah, mas como é que você confia? No WhatsApp oficial do banco. Você não vai pedir sua senha, não vai pedir suas coisas lá. Você está cadastrado, você consegue fazer de tudo lá um pouco. Mas o que que essa IA é hoje em dia? Assim, se for pensar, além da aplicação que a gente fica pensando, tem gente que pensa nos dois extremos. IA é aquela que pede para você poder fazer seu desenho, ou IA é aquele que vai fazer o robô andar, certo? Que a gente vê, igual teve evento do banco esses dias e tinha um robô andando lá e a pessoa, claro, uma pessoa olhando, não estava controlando necessariamente, a pessoa estava olhando lá para poder ver o que estava acontecendo. Na aplicação no dia a dia, hoje em dia, o que que as pessoas usam o IA em si? O que que os senhores conseguem nos acrescentar, já que temos estudiosos nessa área aqui? André, só complementando aqui antes de. Eu gostaria só de fazer um rápido comentário sobre a parte de segurança, só para não Ah, perder o fio por da favor. meada. Você falou algo importante do presente, então eu queria compartilhar uma informação que a ONU declarou que 2025, esse ano de agora, é o ano da computação quântica. Então, a computação quântica não é algo futurista,
Eu estou aqui abrindo um roteiro aqui para não me perder o fio da meada. Então, a computação quântica ela já está sendo utilizada de forma inicial. É, a gente pode ver que vários projetos são para o ano de 2029, 2030, por volta dessa faixa. E eu acredito que na parte de segurança, eu acredito que os militares já têm computadores quânticos, já tem uma área dessa, principalmente a NSA. Então acho que vai começar na área militar de forma oculta, né? Depois vai passar para a área científica, acadêmica, e depois que vai abrir ali para a parte comercial, para o mercado, para a indústria. Então vai juntar aí a computação quântica junto com a inteligência artificial, e esse aí vai ser um desafio muito grande. Então a gente já viu ataques feitos 100% com IA, então o hacker orienta a IA, e agora, junto com a quântica, né, vai ser um problema grave, porque vão lançar chips quânticos, né? Por exemplo, a Microsoft vai lançar o Majorana, e aí vai misturar a inteligência artificial com computação quântica. São dois poderes muito grandes que vão ser um desafio na área de segurança. Só uma brincadeira antes de passar para o professor Rodrigo. É, o professor Jair falou assim, não, vai começar, e vai começar primeiro na área militar e eles não vão falar nada que estão fazendo isso, depois vai parar de tudo. Então quer dizer que já deve ter começado, só não falaram com a gente, né? Assim, temos pessoas infiltradas, o João, nosso aluno, daqui Tem já, até um né? ponto, gente, assim, só para compartilhar com você, que eu vi com alguns colegas meus, o Brasil lançou já um decreto de soberania quântica, tá? Nacional. Soberania nacional quântica. É claro que eles não revelam o que eles estão fazendo, como foi falado aí, né? Mas assim, tanto de IA como de quântica, né? Já existe esse movimento, mas agora o de quântica eu vi que eles lançaram, eu vi recentemente agora, que eles lançaram um decreto de soberania quântica para desenvolver e para não ficar dependente, né, do exterior nesse sentido. Inclusive tem algumas universidades aqui que estão criando, né, computadores começando, né, computadores quânticos brasileiros. Vai lá, Rodrigo. Só para concluir o que o Gustavo estava falando, depois o Jair acrescentou o, a grande. Pô, vem cá então, Gustavo, tu tá seguro aí? Agora? O Gustavo tem que responder, pô, hoje eu tenho uma mínima segurança ainda porque a era clássica tá aí, né? Quando isso acontecer, quando chegar a chave quântica, cara, não tem, entendeu? A exposição vai ser muito alta. E aí, para vocês entenderem, a galera que está assistindo, é mais ou menos assim, ó. O Gustavo tem que trabalhar com uma possibilidade de que isso vai acontecer. Porém, ele não sabe quando e nem como. Então, só para vocês entenderem como é que é o trabalho do Gustavo e possivelmente do Vandré lá no Banco do Brasil, é mais ou menos assim. Cara, ó, que tá acontecendo alguma coisa, tá. Já aconteceu? Ainda não. Mas quando acontecer, como é que eu vou fazer para isso daí, para mitigar isso? E com relação a IA, tocando agora no ponto do Jair, né, e segurança, enfim, ano passado, a Country, alguma coisa, eu não lembro, uma instituição, uma universidade que é apoiada lá por uma dessas grandes lá nos Estados Unidos, ela lançou uma cartilha informando qual foi o principal tipo de ataque no ano. E sabe qual foi? Foi um ataque usando IA generativa. Foi o phishing. Foi o principal do ano. E usando IA generativa para fazer tudo. Ele não só liga para a pessoa, ele não só manda uma mensagem. Ele atende a pessoa, ele direciona para o banco e ele pega o seu dinheiro. Então, assim, isso tudo com automações voltadas para a IA generativa. E eu toco no assunto quando fala de IA generativa, a galera meio que faz aquela faz uma viagem, né? Traz aquilo para uma realidade surreal. Tipo, caramba, calma aí. IA generativa, eu posso. Cara, é bem isso. Isso que é assustador, sabe? Porque vocês vão falar futuramente aí, né, de uma mente universal, ou então da IA generativa geral, mas trazendo para a segurança da informação, a gente está atualmente criando mecanismos com IA para poder defender
ataques de IA. É muito louco isso. É como se eu estivesse falando, tipo, computador, resolve você sozinho, porque o ataque vem de você, sabe? E o que assusta mesmo é quando isso chegar na era quântica, O porque primeiro, não há só um controle, complementando, sabe? Rodrigo, Sim. desculpa interromper, o primeiro computador do Alan Turing foi feito para quebrar outro computador, e ele mesmo falou, somente uma máquina para poder decodificar um código gerado por outra máquina. Então a gente vai ver novamente isso, somente uma IA para defender de outra IA, somente uma E, IA com quântica para defender outra que e a está gente tem usando um quântica. agravante aí, Jair, que é blockchain, cara. Então, quando a gente entra aí no assunto de moedas digitais, onde eu gero hash, eu não criptografo, e eu vou lá e digo assim, ó, a computação quântica pode usar IA para poder quebrar um hash, ou para multiplicar e duplicar hash. Sabe, na minha cabeça, por mais que eu entenda, por mais que eu trabalhe com isso, por mais que eu atue, às vezes, com consultoria voltado para a segurança, ainda me deixa um pouco receoso. Porque eu tento prever algo que eu supostamente acho que sei. É muito doido isso, né? O papo de... Não, e tem um problema, eu vi recentemente uma live, inclusive o Gustavo Botelho estava lá nessa do Banco do Brasil, que eles falaram assim, não, qual que é a previsão daqui a 5 anos? Aí o Jair mencionou, lá falou assim, ó, 5 anos, eu não sei não. 3 meses, tudo bem, eu já posso pensar aqui que a gente está planejando para poder fazer. O Jair Alacon mencionou, no caso, é o Jair do banco, nesse caso que eu estava falando lá. Mas só que o Jair Alacon mencionou aqui que, não, já está tendo projetos lá que já está aprovados para 2029. Não vai ficar, não vai começar a ser feito em 2029. Você tem que estar pronto em 2029, já está sendo feito há muito tempo. Então é uma questão bem interessante isso daí. Vai lá, Botelho, fica à vontade. Não, e eu ia falar também, 2029 tá aí, gente, a gente tá entrando em 2026, né? E até assim, tem alguns estudos que, por exemplo, para você aculturar capacitação, hands-on, tal, uma empresa, principalmente se for uma empresa grande, no mínimo 3 anos no paradigma quântico. Então, se a gente começar em 2026, a gente acaba em 2029, né? Então tá justa a coisa, né? E assim, só comentando também essa parte do. Falando um pouquinho ali da junção da computação quântica para inteligência artificial, que é muito a área que eu gosto de pesquisar aqui, o que a gente chama de Quantum Machine Learning, né? Tudo bem que Machine Learning é só uma área da IA, mas a gente está chamando assim, né? Quantum Machine Learning tem muitas possibilidades boas também, né? Então, falando muito de preocupações, né? E é muito válido, porque preocupa mesmo, né? Mas assim, por exemplo, a gente consegue resolver alguns problemas, porque, como a gente falou, né? Por essa capacidade de explorar diferentes possibilidades, né? A gente, a gente consegue, principalmente para problemas de otimização e simulação, a gente consegue fazer mais rápido essas simulações e otimizações e também, por exemplo, treinar melhor o modelo. Então, eu gosto de dizer assim que o boom que a gente viu com o lançamento do GPT é bem pequeno com o boom que a gente vai ver quando a computação quântica chegar para os modelos de IA. Para vocês terem uma ideia, saiu um estudo, né? Porque não dá para ser feito isso ainda na prática, por conta da limitação de capacidade dos computadores quânticos ainda atual. Mas, de novo, eu ressalto que a quantidade de qubits está aumentando de forma exponencial, quase, né? E um dos modelos lá treinados de IA generativa, eu não lembro agora do GPT, eu não lembro agora qual versão que era, se era o O ou qual que era lá. Mas ele levou 8 meses. No computador quântico ele levaria 2 horas. Então, assim, além da velocidade, e eu ganhei coisas aí, né? Velocidade, inclusive para executar mais experimentos, porque eu vou ter 8 meses aí para fazer outros experimentos, né? Desculpe, gente, eu vou ter que minha rede tá meio ruim. Enfim, eu consigo dentro desses 8 meses fazer muito mais coisa. E ao mesmo tempo, os algoritmos quânticos para treinamento de modelos, como eles exploram essas inclusive mais possibilidades por ter esse poder de, né, múltiplo, vamos dizer assim, por qubit, né, eu também consigo obter algoritmos melhores.
de novo, estamos ainda com poucos qubits, estamos fazendo coisas pequenas, mas já tem empresas, inclusive aqui no Brasil, grandes, né, inclusive do setor financeiro, que já obtiveram alguns ganhos, nem tanto com o computador quântico, mas na transformação do algoritmo clássico de machine learning para o quântico. Né, porque precisa de toda uma transformação, né? Inclusive do pensamento, como foi falado. A gente ainda tem um aspecto filosófico aqui, né? Mas enfim, então olha isso, né? De 8 meses que eu levei para treinar o GPT e olha o poder do GPT, né? Para 2 horas. Né? A gente está falando de uma coisa muito boa, para que vai ter muitas possibilidades, otimização de portfólio para cliente, detecção de fraudes, a parte de resolução de problemas complexos de logística, né, do caixeiro viajante, enfim. Mas ao mesmo tempo, se isso não estiver em boas mãos, o estrago também vai ser grande, né? Só complementando rapidinho, eu estava vendo um podcast do Joe Rogan Experience, que é um dos mais famosos, né? Eu escuto para melhorar o inglês. E agora, recentemente, né, nessa semana, apareceu o diretor da NVIDIA. Então, um fato interessante, né, complementando o que o Gustavo falou, é que a estimativa que ele deu, eu não lembro o ano que ele falou, se era 2029, mas é em breve, que 95% de todo o conhecimento científico vai ser criado por inteligência artificial. Então a gente vai chegar nesse momento em breve. Então, nós seremos usuários de conhecimento gerado por IA. É algo bem, uma mudança muito radical do que a gente vive hoje, academicamente falando. Antes de entrar São, no último assunto, pode são ir, três professor. variáveis, mestre, bem rápido. São três variáveis que vai corroborar com o que o Gustavo diz: energia, tempo e dinheiro. Quando a gente coloca a computação quântica nessa junção de variáveis, não tem como brincar. Sabe? Quando fala de treinamento de modelos grandes, a gente consome muita energia, a gente gasta muito tempo e gasta muita grana para isso. Quando a gente coloca isso no mundo quântico, pô, a GPU vira fichinha. Pois é, não, e só desses todos a gente preocupa com dinheiro, muito, mas não valoriza tanto o tempo, certo? O que a gente deveria valorizar mais, né? De todas essas coisas, assim, o que a gente valorizaria mais o tempo. Hoje o Jorge, que é o CEO da Hala, o grupo Hala inteiro, ele falou uma mensagenzinha de fim de ano, ele falou lá ao vivo, falou justamente sobre essa questão de tempo, que às vezes a gente gasta tempo com coisa que não devia, e a mais importante que a gente poderia estar fazendo era utilizando bem, né? Enfim, antes de passar para o último tópico nosso, que já vou dar spoiler do que se trata, porque eu quero ver, eu quero segurar o pessoal aqui, porque eu quero ouvir a resposta suas. A gente ouve desde 1900 e borrachinha, certo? Desde 1970, por exemplo, a gente já sabe que já existe alguma coisa voltada para inteligência artificial. Claro que não necessariamente nos moldes de hoje, sim, mas já tem tanto, inclusive, no cinema, lá no 2001, Uma Odisseia no Espaço, que o filme não é de 2001, é bastante antigo, tem lá Round of Mil, temos quem controla a nave e descobre o que que a pessoa está fazendo, temos o Exterminador do Futuro, temos muitas coisas assim, tá, mas Matrix, de certa forma, mas será se vai chegar nesse ponto? Será se vai chegar nesse ponto? Eu queria que vocês comentassem sobre isso, mas antes disso, eu estou jogando o link aqui, que caso alguém que esteja aqui não conheça a Halo University, certo? Tanto no Brasil quanto com algum país da América Latina, certo? Nós oferecemos curso de graduação, como eu mencionei, com bolsa você estuda de casa, em horário prioritariamente comercial, certo? Nós temos aulas, é, em alguns dias a gente tem que explicar um pouquinho da metodologia, é completamente diferente de tudo que a gente ouve falar por aí, certo? Temos aula teórica na segunda-feira, terça e quinta aula prática, que é com pessoas com experiência de mercado. O mínimo que a pessoa tem que ter é 3 anos de experiência no disciplinas que são mais básicas. Outras são 5, outras são 7 anos de experiência prática comprovada naquela área que vai dar aula para você, certo? E no caso da Masterclass, que a gente chama só as aulas da segunda-feira, tem que ter, no mínimo, um mestrado na área que vai ministrar aula para vocês, certo? Uma universidade séria, que já está
Tem muitos alunos, certo? É bem interessante isso daí. E temos tempo, além disso, nós temos no intervalo da quarta e da sexta-feira, que tá até a gente perguntando aqui na quarta e sexta-feira, que vocês podem tanto ter aulas de inglês, que depende um pouquinho da questão da agenda lá dos professores, ou vocês utilizam para poder fazer as atividades, que toda semana tem atividade avaliativa, toda semana tem tarefa para poder fazer. Tá aqui o professor Rodrigo, o professor Jair, professores nossos, quem sabe o Gustavo daqui um pouco tempo, né? A gente já conversou sobre isso, certo? Então, vai ser muito bom tê-los como alunos, e aqui tem um link para vocês poderem saber mais, certo? Na dúvida, se você não sabe, se você, será que você rala para mim? Se inscreve e conversa um pouco. Você nunca vai pagar, ninguém vai te entrar em contato para poder te pedir, e se te pedir dinheiro, se pedir alguma coisa, esquece, não é da Hala Invest, certo? Tire as suas dúvidas durante o processo, durante o processo de admissão, vocês vão estudar de graça, e estudar de graça tanto antes de entrar, depois que entra, certo? E ainda tem no final tem todo um processo para concorrer a uma vaga de emprego real, certo? Ao você sair, você já sai com um currículo absurdamente bom, não tem nada parecido. Pode pesquisar qualquer universidade, de qualquer lugar, não tem nada parecido em lugar nenhum, certo? Eu sei porque eu fiquei 10 anos de universidade federal como professor, não tem nada parecido em lugar nenhum. E ainda você sai com o título americano, certo? Que é algo que pra gente é muito bom mesmo, certo? Vamos lá para a pergunta e aí, a Skynet vai dominar tudo? Ó, eu acho que eu vou começar falando só para poder tisgar ainda mais o Jair, né, e o Gustavo aí com relação a isso. Ó, vou dar minha percepção rápida aqui. A IA atual, quando a gente fala de IA hoje, não tem consciência. E a gente não espera que ela tenha. Isso é o que dizem, né? Segundo ponto, a IA ela não controla sistemas críticos sem supervisão. Então, eu tenho supervisão humana o tempo todo. Por que eu tenho supervisão humana? Porque o ponto 1 pode acontecer, então, né? E depois o terceiro ponto. A computação quântica ela não vai criar uma IA maligna para dominar o mundo, tá bom? A computação quântica é o poder da questão da velocidade, do desempenho, mas ela não vai criar nada. Então a gente tem que entender isso aí. Agora, respondendo a pergunta do André, eu vou deixar os professores tocarem nesse assunto primeiro. Excelente. Fazer um rápido comentário aqui, porque esse assunto vai longe. Se deixar, a gente fica 2 horas conversando aqui. Bom, primeiro que os militares vão usar a inteligência artificial, já estão utilizando e vão cada vez utilizar mais. É um caminho sem volta. Da mesma forma, a computação quântica, né? Então, gostando ou não, os militares gradualmente vão utilizar mais e vão ficar mais independentes as máquinas, né? Os agentes autônomos. E aí que está o perigo. Então eu vejo 3 possíveis cenários. O cenário distópico, né, o cyberpunk, que é bem conhecido pela literatura. E o cenário utópico, onde a IA vai ajudar a gente para tudo. E eu acredito que o mais provável vai ser um intermediário. Então, eu não sou alarmista nem negacionista. Normalmente o pessoal toma 2 lados, né? Vai todo mundo morrer, né? É o alarmista, amanhã a IA vai matar todo mundo. E o negacionista, não, a máquina nunca vai ser capaz de superar a gente. Então, existem as duas opiniões. Eu vou mais no meio ali, vai ser algo que vai ter aspectos positivos e negativos, mais ou menos ali no meio. E eu só gostaria de lembrar o Stephen Hawking, né, um dos maiores físicos, ele falava que a maior ameaça aí para a raça humana é a tecnologia, né, o excesso de tecnologia, que aí entraria ali a singularidade. E só para finalizar, a data estimada pela maioria dos cientistas dessa área, tem um livro, né, A Singularidade Está Próxima, a data é 2049. Então, vocês, quem for aí alarmista, já se prepara aí que a gente tem poucos anos aí. E lá o Rodrigo vai estar com 40 anos, pelas contas que eu fiz aqui, o Rodrigo vai estar com 40, então realmente vai. Agora, 45.
45. Ah, 45. desculpa, Isso. 45, desculpa. Tá. Agora, eu imagino que o Gustavo Botelho não vai ficar em cima do muro, igual o Jair. Eu tenho um pensamento mais disruptivo e até provocativo, né? E trazendo um pouco dessa fala do Jair, eu concordo muito, né? E assim, e já está acontecendo, tá, gente? A tecnologia já está criando tecnologia. Não é nem o ser humano mais que está criando tecnologia. Para vocês terem uma ideia, o Google já tem uma coisa chamada de autoaperfeiçoamento. Então, são modelos treinando modelos ininterruptamente, né? O Google e todas essas Big Techs também já devem ter, né? Isso porque eu soube por uma notícia da Google. Mas, enfim. E na verdade, assim, né? O que é tecnologia? Hardware ali, né, física e tal, e matemática. E a partir do momento que eu tenho um modelo de A que sabe toda a matemática do mundo e sabe todas as propriedades físicas, que melhor que um físico e melhor que um matemático, o modelo de A vai criar o que ele quiser, né? E assim, tem até um autor que fala, só resumindo aqui, tem um autor que fala muito assim. A gente vai chegar num ponto que o modelo de A vai ser mais inteligente em todas as disciplinas da ciência, medicina, computação, blá, 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 que a soma de todas as inteligências de todos os seres humanos junto, né? Então, olha aí o poder. E aí, até uns 2 anos atrás, eu não acreditava quer dizer, acreditava sim que a máquina ia superar o ser humano em capacidade, mas nem com sentimento, nem com consciência. Só que eu mudei um pouco essa minha perspectiva e hoje eu acredito. Até a gente fez assim, claro, não no futuro próximo, né? Algumas décadas aí. Mas assim, até a gente gravou um webcast na nosso evento aqui do Banco, né, Nacional, que é o BB Digital Week. Acho que depois dá para passar o link. Falando disso. Porque, eu vou resumir aqui, tá? O que está acontecendo hoje? O grande problema de consciência, de sentimento, é porque nós somos seres simbólicos e nosso cérebro ele é baseado em carbono, né? E nós temos toda essa questão do simbolismo, tem a estrutura cerebral, né, biológica, né? É, nas máquinas, é claro que ela não vai ter uma consciência igual ao do ser humano. É uma, vamos dizer assim, uma paraconsciência. É uma consciência de outra forma. É que a gente sempre olhou a IA pelo ponto de vista de que a inteligência ideal e única é a humana. Mas a gente já viu que não é, por exemplo. A gente tem a inteligência dos enxames, de abelhas, de formigas. E agora tem a inteligência das máquinas. Porque, por exemplo, quando você pergunta um conceito, o que é um carro para o GPT, ele te responde, igual um ser humano te responde. Tudo bem que para o ser humano, que nós somos seres simbólicos, a gente consegue, a gente lembra das coisas, né? Ah, tem 4 rodas, as rodas são pretas, aí em cima tem uma porta, porque a gente trabalha assim. E a grande dificuldade dos cientistas de computação aí que trabalham com IA era como que eu represento esses simbolismos matematicamente? Qual a função do amor? Né? Qual a função do ódio? Matemática. Qual a função da consciência? Mas isso não é tradutível assim de forma direta, né? Agora, quando o GPT, eu tô falando de GPT, mas qualquer modelo de IA generativa, né? A gente não tem só os LLMs, enfim. Ele te responde o que é um carro, de alguma forma ele armazenou internamente o que é um carro. Nem que para ele um carro seja -2, 1, 3.5, 7, por exemplo, né? E com o aumento desses modelos, eles vão, assim como eles já entendem conceitos, não é como a gente entende com simbolismo, mas eles entendem, porque eles entendem o que estão sendo perguntados. Tudo bem que a gente pode olhar, é tudo matemática, e mas ele está entendendo o conceito para te responder certo, se a gente for olhar de uma visão mais, né, sistêmica. Claro, tem todas as críticas, mas enfim. Eu não vejo por que no futuro existir sim a possibilidade dele ter uma representação numérica para sentimento e para consciência. E, de novo, não vai ser igual a nossa, mas vai existir. E isso vai existir, inclusive, que é uma crítica que eu faço, estou criando até um canal lá no LinkedIn, Civilização 5.0, é até um paradoxo, né? O especialista de IA falando para não desenvolver a IA, né? Mas não é isso. É porque a sociedade atual não está tratando a IA de forma ética e responsável por igual. Então, enquanto a gente tem, por exemplo, no Brasil,
Isso eu sei porque, né, o mundo empresarial está bem em contato com isso aqui no caso das empresas brasileiras. A gente tem um projeto de lei 2338 de 2023 sendo aprovado para ter essa IA responsável e até restringir, eu acho que até um pouco mais do limite do jeito que está hoje o texto, né? Em outros países, o Trump declarou que ele, né, eu não estou falando, não é juízo de valor, não, tá? Saiu uma notícia que os Estados Unidos não estavam preocupados nesse momento com cercear a inteligência artificial, né, enfim, várias formas lá que ele cita no artigo, né? Mesma coisa está acontecendo movimentos com a China. Então, assim, a legislação e esse debate não está sendo igual. Então, a sociedade vai acabar perdendo com isso, e aí acontece o que o professor Jair falou, né, da máquina suplantando a espécie humana, né? Mas é claro, vai levar umas décadas, não é tão rápido quanto a chegada da computação quântica. Pois é, Ó, só fechando que os temas, né, de certa forma, a gente não mencionou claramente sobre data science, por exemplo, mas pense o seguinte, como é que tudo isso acontece, certo? A gente precisa de, a gente vê grandes armazéns de dados, não? As pessoas cada vez mais estão desenvolvendo, as IAs estão desenvolvendo a partir de todos os agentes, a partir do RAG, a partir de tudo quanto é conhecimento que você joga para ela, certo? Mas se o conhecimento não for pensando lá nos 4 vezes o Big Data, certo? Um deles, por exemplo, se ele for com alta veracidade, se você sabe que ele é absurdamente confiável, se você não fez limpeza de dados, se você não fez tratamento, assim, se for pensar em todos os pontos, não vai chegar lá. Então a gente tem que estudar, querendo ou não. Ah, mas eu só vou estudar inteligência artificial, eu só vou estudar quântica, eu só vou estudar segurança. Não. Se você não estudar de tudo um pouco, aquele caso que eu mencionei de você ser bom na base, não vai sair. Querendo ou não. Vai lá, professor Rodrigo. só corroborando, né, com o Jair, com o Gustavo, já falaram bastante e eu vou nessa linha também. Aí, já fui muito radical também, já fui muito radical. Cara, quando a gente fala nesse sentido, né, dos filmes, porque eu acho que o que a gente assiste é o que está no filme, né? Cara, aquilo dali é filme. Essa é a pegada. Na vida real, quando a gente fala de IA generativa, a gente está falando de cálculo matemático. Então é só matemática, ok? Matemática é energia, pesquisador discutindo, né? Mas na minha concepção, tá? Respondendo a pergunta e sendo breve do professor André, se existe um risco? Sim, existe um risco. Mas na minha concepção, o risco é muito mais humano do que robótico. O risco real não é a IA levantar e dominar o mundo, não. O risco é alguém usar os recursos da IA de forma irresponsável e fazer com que isso aconteça. Eu acho que o que acontece muito é essa inversão de valores, né? Tem uma tirinha, não lembro quem fez a tirinha, que por muito tempo a gente fazia o quê? A gente sentava, o professor pegava o aluno, colocava lá e ensinava o seu conhecimento para ele. Hoje, quem está ensinando essa juventude é a IA. E aí, daqui a algum tempo, eu corro o risco de, ao invés de ensinar, eu acabar com esse equilíbrio, né? Eu não tenho mais o ensinamento natural. Eu criar algum outro mecanismo para com que ele aprenda de forma diferente. E esse é o risco, sabe? Esse é o risco. Pelo menos essa é a minha percepção, né? Essa é a minha Pois é, concepção. na Hala Universo a gente estuda inteligência artificial não como os outros talvez utilizam. Utiliza assim. Não. Como você vai utilizar a inteligência artificial para ser o seu, entre aspas, desenvolvedor júnior? Passe uma tarefa para ela poder fazer, me joga aqui a resposta dela, porque você precisa saber um pouco de engenharia de prompt, você precisa saber o conteúdo para você ser o sênior dela, o pleno dela, pelo menos, para você poder pedir para ela poder fazer uma coisa. Isso é como deveria ser, porque já vimos, eu não vou chover no molhado, mas a gente sabe que a IA não vai substituir as pessoas, certo? Não é isso, assim, em termos do trabalho, certo? Não vou nem entrar em outros méritos, assim, mas só que pela questão de trabalho não vai substituir mesmo. Mas é algo que é bastante importante e que eu queria que os senhores entendessem que, no caso nosso, que estão aqui assistindo, né, a gente trabalha, sim, com a IA, mas voltado de uma forma prática, para poder dizer o que as pessoas utilizam, como elas utilizam no dia a dia como profissionais de computação, certo? Vou pedir para que digam as palavras finais
cada um dos senhores, certo? Vou começar de trás para frente, na ordem da apresentação. Gustavo, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo. Eu penso numa pessoa corrida, certo? Tá aqui, somos todos nós, certo? Mas o Gustavo está aí no meio, certo? Não, eu queria agradecer mais uma vez, assim como palavras finais, até ressaltando o que você disse, André, da importância de saber a base, né? O data science, né, a ciência de dados, é a base para tudo isso que a gente falou, né? Então, assim, os conceitos, desde a parte de mineração de dados, qualidade de dados, a questão de transformações de dados, né? Preparação de um dataset, inclusive muito ali quando você disse da questão do Big Data, né? Sem esse grande volume de dados organizados, a gente não conseguiria treinar modelos de IA, né? Então, o Data Science, ele perpassa tudo isso e é a base para tudo isso que a gente discutiu, né? Inclusive. E é isso. Obrigado, gente. Excelente. Muito obrigado, Botelho. O Jair. Opa, agradecer ao convite, foi muito legal aqui a conversa, né? Igual eu falei, a gente poderia ficar horas aqui, é um assunto muito interessante. E eu queria aproveitar para, respondendo aqui algumas perguntas no chat, para falar para os alunos acompanharem ali né, a Amazon, Google e Microsoft, né? Essas três têm ferramentas para trabalhar ali, né? Computação quântica. Então, sempre estar de olho nessas novidades que hoje é algo é algo pouco conhecido, mas amanhã vai ser padrão, né? Amanhã todo mundo vai utilizar. Então, a gente sempre se preparar, sempre estar se atualizando para não virar um dinossauro, né? E, então, desde novo, vocês que estão começando agora, que são novos, sempre estar se atualizando e correr atrás. E só para finalizar, indicar também um anime para vocês assistirem, o Ghost in the Shell, que fala sobre essas questões de consciência, da IA, da tecnologia. E eu vou colocar aqui no chat para vocês assistirem, é muito bom. E Não o filme, né? O anime, né? tem o filme, o anime e o quadrinho. Não, São, eu tô brincando, tem os porque dizem na três. internet que o filme não presta, mas enfim, é isso. O filme do. É, sim. Bom, O, então, obrigado, pessoal, muito e obrigado, Gê. fica as indicações aqui. Isso. Valeu, valeu. Professor Rodrigo. Bom, cara, antes de encerrar, eu queria agradecer primeiro a você, André, pelo convite, a equipe da Hala University aí pelo convite e pela organização do evento em si, né, que foi impecável, e parabéns por toda a equipe que está por trás da organização desse evento. Agradecer o professor Gustavo aí pela troca. Pô, professor, como o Jair falou, né, a gente poderia ficar aqui 2 horas trocando ideia, que seria Sim. magnífico. Só que eu acho que o ambiente deveria ser outro, né? Uma mesa com uns petiscos e tal, mas enfim. Isso aí Isso seria depois a bom. Rala proporciona pra gente aí. Fica a Aí no dica, fica Rio, a né? dica. De frente pro mar. Excelente, excelente. Ou Bom, então, ou então na sede da Halo, né? A sede da Halo no olha aí, Havaí, olha aí. Pode ser. Eu tô certo? aí, Por eu tô que aí. não? Fica a dica, fica a dica. Cara, é, como um bom professor, né, eu mentalmente eu crio alguns pequenos esquetes. E assim, para a galera nova que está no mercado de TI, ele está em transformação o tempo todo. Então não existe eu já sei. Eu nem sei o que eu sei. Essa é a verdade. É tanta coisa que a gente tem que estudar que quando aparecem assuntos assim maquiavélicos, aí vocês vão ver isso quando estiverem imergidos nesse assunto. Tem uma galera aqui que está na chamada aqui, que é meu aluno de Deep Learning, e eles sabem como é legal o Deep Learning. Eles sabem como o aprendizado profundo é uma coisa bacana. Ninguém está sofrendo para entregar o projeto. Ninguém. Está todo mundo tranquilinho. Enfim, a computação quântica, ela vai mudar o jogo, isso acontece. A IA, ela continua avançando e vai continuar avançando com força total. E a pegada é a seguinte, quem se preparar agora vai estar na frente aí, anos-luz do que estão deixando isso para trás. Né? Então, eu acho que o momento para se preparar para a computação quântica, para IA como um todo, e não IA generativa somente, que é o que a galera entende. Então, cara, o momento é agora. A Hala tem essa oportunidade que absurdamente é uma oportunidade única, sabe? Te dá subsídio para você se tornar um excelente profissional. E não estou falando isso da boca para fora, tá? Não estou falando, porque o professor dá aula lá. Não é.
Todos os meus alunos sabem, quem me conhece sabe que eu também acabo divulgando a Hala aí de tabela nas outras instituições. Cara, é uma instituição diferente, a forma de ensinar é diferente e a questão prática toca muito com relação ao conteúdo de aula. É tudo muito prático, sabe? Até o conteúdo teórico é prático. Então, pô, se existe essa oportunidade, se você puder estar com a gente, vai ser um prazer estar com vocês. Me despeço dos alunos, da galera que está aqui com a gente também. Muito obrigado aí pela parceria e sempre que precisarem, contem comigo. Eu acho que o LinkedIn da gente fica em algum lugar, né, André? Eu vou pedir para que cada um, assim, além das redes sociais da Hala, certo? Que vale muito a pena, certo? JLA, e temos a Halasoft, temos Hala Invest, certo? Temos mais voltado aqui no Brasil e temos outros países necessariamente. Nós temos Facebook, Instagram, LinkedIn, o X, né? E o TikTok, certo? O YouTube, esse vídeo provavelmente vai para o YouTube, temos algumas coisas lá, certo? Então, a ideia seria justamente isso. Eu vou pedir para que os senhores entrem lá, busquem lá, e temos cada um de nós também, pelo próprio nome. Cada um de nós tem um nome, uma característica um pouco diferente, né? Vandré não tem muitos, Jair Alarcon também não tem muitos, Rodrigo Moreira também não tem muitos, e Gustavo Botelho também não tem muitos, certo? Então dá para a gente poder nos achar lá facilmente, certo? Peço para que converse conosco, continuemos a nossa conversa aqui, certo? E agradeço muito a quem esteve presente aqui conosco nesse dia, nessa noite, né? Próximo ao Natal, já em dezembro. Agradeço também imensamente as pessoas que estão aqui que não aparecem, certo? Que no caso nós temos a Paola, certo? Graças, Paulo, graças, Val, certo? Que são do espanhol, certo? Mas estão aqui conosco. A Priscila também, a nossa Account Manager aqui do Brasil, do Recife. Então nós temos pessoas de quase todos os estados, só falta um estado para termos alunos na Hala, quem sabe agora na próxima entrada. E a Hala tem entrada o tempo todo. Não é, agora está em período de matrícula. O tempo todo está em período de matrícula. Certo? Que se não for para agora, é para a próxima turma. Então, se organize, tente fazer isso, invista como uma possibilidade. Quem sabe? Quem sabe o que você vai perder com isso? Quem sabe fazer um curso de Python bom com uma turma pequenininha, certo? Para você poder sair de lá e aprender alguma coisa, ter contato com gente boa, com bons alunos, com bons professores, certo? Para poder, pior que pode acontecer é você aprender alguma coisa, certo? Que não tem nada de ruim nisso, certo? Agradeço imensamente a todo mundo que esteve aqui conosco até agora, certo? E desejo a todos um excelente fim de ano, um santo Natal para todo mundo, desde já, certo? Agradeço a todo mundo aqui, os senhores, seus familiares, pais, filhos, no caso dos professores aqui, especialmente também, os professores também que estão assistindo aqui, comentaram aqui conosco no chat, especialmente o professor Samuel, que interagiu muito aqui conosco, certo? Agradeço a todo mundo e desejo a todos uma excelente noite. Grande abraço, gente. Valeu mesmo. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, obrigadão. Valeu, professor Jair. Valeu. Não tivemos tempo para falar dos planetas, do planetário. Cadê o Jair? Saiu. Pô, brincadeira.